Fala, futuro bombeiro militar do estado de Alagoas, futuro oficial, né, do Corpo de Bombeiro Militar. Olha só, meu nome é Wendel, professor de Física, e trago para vocês aqui um intensivo de Física com foco em questões, mas também discutiremos aí muita teoria, né, nesse curso, para que você chegue preparado para gabaritar Física, né, neste concurso e ser aí aprovado, né? Nosso objetivo é aprovar você. Então, vamos aqui iniciando o nosso estudo. Vamos iniciando nosso estudo e vamos falar, pessoal, vamos seguir o edital, né? Conteúdo programático, de acordo com o que está ali programado, óbvio, né? No seu edital, do primeiro tema, vetores. Primeiro tema, vetores, eu dividi aqui vetores na primeira aula. Na verdade, não é algo extenso, é algo tranquilo. Então, a gente vai conhecer o que é um vetor, e os vetores vai ser basicamente associado a sistema de forças. Se você perceber bem, no seu edital vai falar sistema de forças, composição de forças, forças na mesma direção e sentido, forças na mesma direção e sentidos diferentes, duas forças concorrentes, representação gráfica e binário, beleza? Então, vamos lá, vamos desenvolver aqui o nosso tema. Então aqui vamos lá, pessoal, iniciando esse nosso estudo. Definição de um vetor. Então eu estou dizendo aqui que um vetor é um ente matemático que caracteriza uma grandeza física em direção, sentido e módulo. Wendel, vamos entender de acordo com esse exemplo aqui. Ó. Vamos supor, gente, que eu tenho aqui uma superfície, né? Superfície. Vou deixar assim, suponhamos que essa superfície seja horizontal, aí eu vou dizer que aqui seja o solo, né? O solo, uma mesa, mas vamos considerar que seja o solo. Então aqui no solo eu vou colocar um objeto de massa M, eu vou colocar aqui um objeto de massa M, e dizer que esse objeto aqui tem 8 kg. Objeto de massa 8 kg posto aqui no solo. É óbvio, pessoal, que esse objeto aqui não flutua, ele não fica livre no ar, então ele fica preso ao solo. E o que o prende aí é uma força, né? A gente diz que existe aqui uma força atrativa para baixo. Essa força atrativa, vou pegar aqui do centro e puxar aqui uma seta representando essa força atrativa para baixo, representa aqui por uma seta. E eu vou dizer que essa força aqui é uma força peso. Certo? E eu coloco essa setinha aqui para representar, essa setinha aqui horizontal para a direita, representar, essa setinha só é a representação que o peso é uma grandeza vetorial, beleza? E aí essa primeira força é a força que a gravidade, o centro da Terra, uma força atrativa gravitacional exerce sobre o corpo de massa M, puxando ele para o centro da Terra. Então ele fica preso ao solo por conta dessa força. Mas não é só isso não. O solo também exerce uma força de equilíbrio, uma força de sustentação nesse corpo de massa M, né? Então o solo é como se ele empurrasse aqui, ó, o objeto para cima. E essa força aplicada de baixo para cima, a gente chama de força normal. Eu vou colocar uma setinha aqui também, dizendo que a força normal, a força em si, é uma grandeza vetorial. Então, se a gente analisar aqui bem, pessoal, a gente tem aqui, olha a situação que a gente chegou aqui, ó. A gente chegou na situação que fala de forças de mesma direção e sentidos diferentes. Muita gente confunde direção e sentido. Eu vou explicar para vocês o que significa uma e outra. Por exemplo, o solo, ele está numa direção horizontal, né? Solo, direção horizontal, tudo ok. Mas a força peso está numa direção que a gente diz que é direção vertical. A força normal também está numa direção vertical. Então, força peso na direção vertical e a força normal, direção também vertical. Wendel, as forças normal e peso estão na mesma direção? Sim. Então, assim, olha só, temos que ter cuidado aí. Então, a força normal e força peso estão na mesma direção. E é comum confundirmos isso.
Por exemplo, se a gente observa um carro indo para a direita e outro indo para a esquerda, a gente costuma dizer que eles estão indo em direções diferentes. É errado, fake news. A direção é a mesma, a direção do movimento seria uma direção horizontal, beleza? Se for uma pista plana, porém os sentidos serão diferentes. Então, muito cuidado para não confundir direção com sentido aqui na grandeza vetorial. Então aí, pessoal, já podemos dizer que a força normal aponta para cima, certo? Sentido para cima, vertical para cima, e a força peso sentido para baixo, na mesma direção, direção que vertical. Wendel, de intensidade. Pessoal, se eu for calcular força peso, acho que vocês lembram que o peso é sempre o produto da massa multiplicado pela gravidade. E você vai ver que o peso e a gravidade, existe essa setinha em cima da grandeza. Wendel, essa setinha significa o quê? Que o peso é uma grandeza vetorial e a gravidade também é uma aceleração, que é uma grandeza vetorial. Agora a massa, se você perceber, a massa não é, Wendel, uma grandeza vetorial. A massa, a gente diz que ela é uma grandeza escalar. Anota essa informação aqui. Deixa eu puxar aqui para ficar detalhado para você esse nosso tema, né? Então aqui a massa é uma grandeza, pessoal, que a gente diz, a gente diz que ela é uma grandeza escalar. Wendel, e a gravidade e o peso são grandezas vetoriais. Certo? Beleza? Então a primeira noção que a gente deve ter é isso. Wendel, qual o valor do peso? Se eu pego a massa multiplicado pela gravidade, só lembrando, pessoal, a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E a força peso, Wendel? A força peso é de... Força peso é eu vou pegar a massa, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui azul novamente. Massa vezes a gravidade, 8 vezes 10, 80, no caso aqui 80 newtons. Então essa aqui, ó, vou explicar para vocês, ó. Então aqui seria a força peso igual a 80 newtons. E se esse corpo estiver em equilíbrio estático ou em equilíbrio dinâmico, dizemos que as forças que agem na direção vertical, elas têm resultante nula, ou seja, aqui deve ser também 80, para que na soma vetorial o resultado dê zero. Wendel, como assim? Vamos já explicar, certo? A gente vai trabalhar a questão aí de grandezas na mesma direção e sentidos diferentes nessa situação aí. Temos duas grandezas que estão na mesma direção e sentidos diferentes, então para a gente calcular a resultante a gente subtrai, beleza? Faz a subtração e dá tudo certo. Aí vamos aqui. Para iniciar o nosso trabalho com questões, a gente tem que conhecer o que é uma grandeza escalar ou vetorial, e eu vou desenvolver essa questão detalhando cada uma das grandezas para dizer se ela é escalar ou se ela é vetorial. Ele quer saber o seguinte, ó, quais das grandezas físicas abaixo são vetoriais. O Wendel não está de acordo com o padrão da banca CESP. Obviamente, não é comum a banca CESP cobrar vetores. Então assim, mas o que eu vou fazer? Vou fazer um geral e claro que se cair uma questão específica de vetores, você vai conseguir resolver. Velocidade, Wendel, é uma grandeza vetorial? Sim, porque a velocidade ela pode ser tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima. A gente consegue definir a direção e o sentido de uma velocidade. Beleza? Então a velocidade é uma grandeza vetorial. Vou colocar aqui, ó. Quando perguntarem, velocidade é uma grandeza vetorial, setinha em cima. Ah, Wendel, então beleza. Deslocamento. O deslocamento também é uma grandeza vetorial. Que o deslocamento ela é o seguinte, eu vou me deslocar 200 metros. Para onde? Para a direita? Para a esquerda? Na direção vertical, você vai subir uma escada, vai descer uma escada, enfim.
Então, o deslocamento exige um conhecimento de se a grandeza tem direção e tem sentido. A maioria dessas grandezas que a gente está vendo aqui, elas têm módulo. Módulo é o valor, então a velocidade. Se você se deparar com um caminhão a 72 km por hora, isso é a velocidade, é o módulo, é a intensidade da velocidade. Então, o módulo sempre vai existir, é o valor numérico, beleza? O deslocamento também, se o deslocamento for diferente de zero, vai ter um valor, um módulo. Wendel, a massa é uma grandeza escalar ou vetorial? A massa, pessoal, é uma grandeza escalar, não é grandeza vetorial, beleza? Então, muito cuidado para que você aí não confunda. Massa é uma grandeza escalar, não depende de direção, não depende de sentido. Vamos supor que você pegue um livro, coloque deitado e vai dar ali 8 kg. Oh, livro muito pesado, né, Wendel? Beleza. Se você pegar o mesmo livro e colocar ele em pé, também deve dar 8 kg. Então a direção, o sentido, não importa, não interessa, não vai causar mudança na análise. Agora o deslocamento, sim. Se o cara for 10 metros para a esquerda, é diferente de que se ele for 10 metros para a direita. Então não coloquei setinha em cima porque é uma grandeza escalar. Força é uma grandeza vetorial, certo? Força ela pode ser direcionada para, por exemplo, quando você abre uma porta, a maçaneta, você vai girar ela, exercer uma força numa direção específica. Geralmente o trinco, a gente baixa o trinco e puxa a porta. Então você deve direcionar a força. Por exemplo, a força peso, a gente viu agora há pouco, ela tem uma direção vertical, sentido para baixo. O trabalho, pessoal, o trabalho é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. Porque o trabalho ele é apenas o produto da força multiplicado pelo deslocamento. Só que, desculpe, pela distância, né? Então vai ser força vezes distância, mas o trabalho é a quantidade, né, de energia gasta naquele percurso. Então, assim, o trabalho não é, apesar de parecer uma grandeza vetorial, o trabalho é uma grandeza escalar. Tranquilo? Então aqui a gente tem massa sendo grandeza o quê? Escalar, trabalho e grandeza escalar. Então não podemos marcar a letra A. Letra B, pressão. Pressão é força sobre área. Então, pessoal, vamos aqui para a grandeza pressão. Na verdade, aqui saiu, eu vou só retomar aqui, ó. Velocidade é vetorial, deslocamento. Opa, só um minutinho. Deslocamento é vetorial, massa é escalar, força é vetorial e trabalho é escalar. Então, não temos aí todas as grandezas vetoriais. Eu tenho que marcar aquelas que constam aí como vetoriais em todas as grandezas, né, que aparecerem. Pressão, pessoal, apesar de pressão parecer uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar. Então, nesse primeiro momento, a gente está apenas trazendo a vocês quais são as grandezas escalares e vetoriais, né? Então, assim, analise o seguinte: pressão tem direção e tem sentido, apesar de que algumas análises, né, a pessoa pode analisar o seguinte: se eu exerço uma força sobre a parede, força sobre área, viu? Força sobre área, essa força tem uma direção. Então, se a força tem uma direção, a pressão também terá uma direção, mas não é bem assim que a gente analisa a grandeza física, pressão, como grandeza vetorial. Ela vai ser uma grandeza escalar. Velocidade vetorial, força vetorial, aceleração também é vetorial, e o deslocamento é uma grandeza vetorial, a gente já havia visto ali, na letra A, né? Energia, Wendel. Energia, gente, é a capacidade do corpo realizar trabalho. Capacidade não é vetorial, porque a capacidade não vai relacionar direção e sentido. Então, energia é grandeza vetorial, desculpe, escalar, né? Eu falei uma coisa e anotei outra. Vamos lá. Escalar, vetorial, vetorial e vetorial. Quantidade de movimento. Por exemplo, quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. A velocidade ela tem uma direção e tem um sentido. Nesse caso, a quantidade de movimento ela é considerada uma grandeza vetorial, porque a quantidade de movimento para a esquerda de um veículo, quando ele bate de frente com o outro, é diferente da velocidade do outro veículo que estiver no sentido oposto. Então, velocidade e quantidade de movimento são grandezas que têm uma relação muito próxima e são grandezas, sim, vetoriais. Beleza? Força vetorial, quantidade de movimento acabamos de ver vetorial,
aceleração vetorial, pressão escalar e deslocamento vetorial. Quase que dava certo aí a letra D. Mas eu acredito que a correta, né? Já que todas as outras tinham uma escalar, a correta vai ser essa aqui. Porque aqui é vetorial, aqui é vetorial, aqui é vetorial, vetorial e vetorial. Alternativa correta, letra E. Então assim, Wendel, grandeza vetorial é uma grandeza física que tem direção, o que mais? Tem sentido e tem módulo. Esse módulo, vou colocar módulo aqui, anote isso aí, viu, galera? Módulo é a mesma coisa que intensidade. Você pode ver módulo ou intensidade aí são similares, né? Então assim, a direção, deixa eu colocar aqui embaixo, acho que vai ficar bem legal para a gente definir, né? Então a direção ela pode ser horizontal, a direção pode ser vertical, e ainda na direção a gente pode ter aqui, galera, uma diagonal, que ela vai ser tanto vertical e horizontal ao mesmo tempo, diagonal. Então na direção horizontal eu posso ter dois sentidos, né? Na verdade, se a gente for analisar o plano aqui da tela, né? Então a gente teria esquerda e direita. Então posso dizer que o sentido na horizontal pode ser esquerda ou pode ser o que? Direita. Ok? Beleza. Wendel, e na vertical? Eu posso dizer que na vertical o cara pode subir, né, para cima ou para baixo. Então na vertical a gente pode ter essas duas grandezas. Agora aqui, pessoal, por exemplo, na diagonal eu não vou escrever, mas a gente pode ter várias, por exemplo, essa situação aqui. Deixa eu colocar aqui um vetorzinho para lá, apontando nessa direção. Nessa diagonal a gente tem o que? Uma direção que ele vai, ao mesmo tempo que ele vai para a direita, ele sobe. A gente pode chamar de direita ascendente, direita subindo. Enfim, analise dessa maneira que também é correto. Wendel, se o vetor fosse esse aqui, então ele tem duas direções simultâneas, né? Aqui temos uma componente vertical e aqui eu tenho uma componente horizontal. Então aqui eu posso dizer que ele está indo para a esquerda, percebe? Descendo. Então a esquerda descendente. Então o vetor que aponta esquerda descendente. Aí lá na Rosa dos Ventos a gente pode também analisar, mas isso não é não é cobrado aqui em física, né? Cobrado em geografia, beleza? Tranquilo. Agora vamos analisar, pessoal, essa questão Q2. Em uma estrada reta viajam dois automóveis. Presta bastante atenção. E seus velocímetros acusam velocidade de 60 km por hora. Um dos veículos vai para o sul e o outro vai para o norte. Pode-se afirmar que suas velocidades aí, estamos tratando de um vetor, né? Vetor velocidade, que pode ser analisado da mesma forma como o vetor força, de acordo com aquele exemplo que a gente fez lá, ó, aqui. Então, Wendel, um veículo, vamos supor que a gente tem uma estrada assim, ó. Uma estrada, né? Aqui, tem uma estrada aqui, ó. Cruzamento. Vamos colocar aqui como se fosse um cruzamento, né? Beleza. Tá aqui, uma estrada. Aqui, belezinha, ó. Aqui também, belezinha. Aqui o cruzamento. Wendel, temos um veículo que está aqui, ó. Subindo para lá. Vou apontar aqui a setinha para lá. Com velocidade V, aí eu vou colocar aqui velocidade V, vetorial, de 60 km por hora. Ao passo que aqui tem outro veículo descendo, ó, cara. Que massa. Se a gente for analisar lá, né? Norte e sul. Então aqui seria uma velocidade V, também 60 km por hora. Vou colocar assim, né? Só o valor numérico mesmo, mas eu poderia representar aqui um módulo. Vou colocar assim, ó. Vou colocar dentro das barrinhas. Eu estou dizendo que o módulo da velocidade é 60 km por hora. Apesar de que os sentidos são diferentes. Então assim, a gente tem a mesma direção. Ainda, como assim a mesma direção? Porque aqui, gente, o trajeto se dá numa direção que vertical. Um sobe
e o outro o que? Desce. Mesma direção, beleza? E aí, como eu disse para vocês, as pessoas têm a tendência de falar o quê? Ah, são direções diferentes. Não. Mesma direção e mesmo módulo. São iguais em módulo e direção. Letra A, correto. São iguais em módulo e em sentido? Não, porque o sentido um é para cima e o outro é para baixo na visão aqui do quadro, tá bom? No caso aqui da tela. São iguais somente em módulo. São iguais somente em módulo, mas também em direção, né? São iguais somente em direção, mentira. São vetorialmente iguais. Galera, para ser vetorialmente igual, os dois deveriam ter a mesma velocidade, muito cuidado. A mesma velocidade tem, né? Óbvio, os dois estão a mesma velocidade. A mesma direção tem a mesma direção. E também deveria ter o quê? O mesmo sentido. Então, para serem iguais, deveriam ter todas essas três, né, características aqui, ó. Direção, sentido e módulo. Para ser vetores iguais, deve ter, né, essas três características iguais. Wendel, e se tiver alguma das características diferentes, então o vetor não vai ser igual, beleza? Agora, gente, olha só que massa. Um vetor, se a gente for analisar aqui uma trajetória, um movimento, uma situação assim, eu vou analisar isso aqui. Eu vou colocar novamente um objeto. Deixa eu colocar um objeto de outra cor no solo, né? A gente vai ler o problema e eu vou explicar para vocês o que essa questão vai nos tratar. Wendel, o que você está querendo fazer aí? Aqui está uma caixinha que está aqui, uma caixinha de massa M, que ela, gente, olha só, tem dois vetores. A soma de dois vetores de módulos 12 newtons e 18 newtons tem certamente módulos compreendido entre. Aqui são forças. Então é o seguinte, galera, para não esquecer, você vai fazer duas coisinhas. Todas as vezes que você quiser encontrar, tu tem dois vetores, geralmente isso acontece para dois vetores. Deixa eu só voltar lá para a nossa introdução. Duas forças concorrentes, composição de forças, certo? Forças de mesma direção e sentido, forças de mesma direção e sentido contrário, isso aqui também já vimos e estamos vendo isso aqui. Duas forças concorrentes, vou já explicar isso aqui para vocês. E representação gráfica binária. Representação gráfica é o que eu estou fazendo desde o início. Ó. Vamos voltar aqui. Isso aqui é representação gráfica, certo? Vamos lá. Isso aqui também é representação gráfica. Mas eu vou colocar também um eixo cartesiano para você ficar bem mais, entender melhor como funciona essa ideia aí. Pessoal, eu vou ter um vetor máximo, resultante máximo e um vetor mínimo. Então assim, o módulo do vetor vai ficar compreendido entre o mínimo e o máximo. O mínimo é quando os dois vetores estão, presta atenção aqui, ó. O máximo, na verdade, desculpe, quando os dois vetores estão na mesma direção e tem mesmo sentido. Então, nessa configuração, a gente vai ter dois vetores apontando para uma mesma direção e para um mesmo sentido. E a força resultante, eu vou chamar isso aqui, ó. O vetor resultante ou força resultante máxima vai ser 12 mais 18, que vai dar o quê? 30 newtons. É simples, é isso aqui. Beleza? É isso aqui. Forças na mesma direção e mesmo sentido. Estamos trabalhando de grandezas vetoriais. Wendel, podemos ter uma outra situação? Podemos aqui, ó. Olha só, essa segunda situação. Que na verdade a gente vai encontrar aqui a força mínima, né? Wendel, não está saindo retinho aí, mas vocês estão entendendo, né? Importante que vocês entendam. Então aqui, ó, eu tenho uma força para lá. Se eu quiser calcular, isso aqui é a força máxima, 30 newtons. Se eu quiser calcular a força mínima, gente, eu faço isso, ó. Eu pego os dois vetores, 12 newtons, e coloco na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então assim, essa vai ser a força mínima. Quando eu tenho força na mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio os valores. 18 menos 12, 6 newtons. Então a força mínima, ou vetor resultante mínimo,
vai ser 6 e o vetor resultante máximo vai ser 30. Então assim, ó, a soma de dois vetores de módulos 12 e 18 tem certamente um módulo compreendido entre 6 newtons e 30 newtons. Essa alternativa é a letra B. Então, Wendel, pode estar aí entre esse valor, 6, pode sim. Por exemplo, se eu pegar aqui essa força aqui de baixo, aqui 12 newtons, e colocar ela nessa direção aqui, ó, certo? Então, assim, a gente já teria um outro valor para a força, beleza? Deixa eu apagar aqui. Já teríamos outro valor para a força. Então, mínimo, direção mesma, sentidos opostos. Força máxima, direção mesma e sentidos iguais. Iguais não, iguais. Beleza? Então assim, agora chegamos naquilo que a gente também volta aqui lá para o edital. Viu, gente? Então assim, não se preocupe que a gente vai ver mais questões, certo? Até o dia da prova, certamente a gente vai conseguir. Eu vou trazer para vocês aqui algumas questões. Mas assim, é bem básico mesmo. Essa parte aqui é bem mais simples. Pode ser que nas outras aulas aí de leis de Newton, enfim, a gente pode ver isso. Duas forças concorrentes. O que são forças concorrentes? Forças que entre si são perpendiculares. São perpendiculares entre si. Então aqui, pessoal, muito cuidado. Aqui tu vai ter uma força que atua. Vamos supor que aqui tem um corpo de massa, um corpinho. Eu vou colocar uma bolinha para representar aqui que seja um ponto. Sobre esse ponto tem uma força que age para cima, que vale 2F. É o que ele está dizendo aqui, ó. Duas forças perpendiculares pode ser chamada também de forças concorrentes. E uma força do mesmo valor, mesma intensidade, que age aqui, ó. Também 2F. Ele quer saber qual o valor da resultante das forças. Vamos tentar resolver isso aqui. Pessoal, macete, dica, bizu, todas as vezes que a gente tiver forças na perpendicular, tu vai utilizar a regra do polígono fechado. Tu vai fechar aqui, ó, um quadrilátero. Fecha e vai embora. Ou ainda fechar até... Pronto, aqui vou fechar desse outro lado. Deixa eu só afastar aqui. Fechar aqui desse lado, ó. Fechou, né? Beleza, fechou. Wendel, aqui houve o encontro das retas aqui, ó. Aqui o encontro das retas. E o vetor resultante é aquele vetor que vai partir do início da origem dos dois até o encontro dessas retas. Aqui, ó. Pronto. Então isso aqui vai ser o vetor resultante. É isso que ele quer saber. Certo? Wendel, como é que a gente faz aqui? Pessoal, só lembrando que aqui, ó, 90 graus... Tu tem os dois lados, tu tem os dois catetos de um ângulo, de um triângulo retângulo. Então, para a gente calcular a hipotenusa, que seria esse vetor aqui, ó, a gente faz o seguinte, eu vou chamar de x, né? X ao quadrado seria igual a 2f ao quadrado mais 2f ao quadrado. Lembra? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Vou colocar aqui entre parênteses, né, o 2f. Então aqui vai ficar, presta atenção, x ao quadrado, aqui vai ficar 4f ao quadrado, mais, muito cuidado, 4f também ao quadrado, porque o quadrado está para os dois, né? Vou jogar aqui para cima. Eita, ainda começou a dificultar, né, os cálculos. Não, gente, esse cálculo aqui é simples, né? 4f ao quadrado mais 4f ao quadrado vai dar 8f ao quadrado. Então vai colocar aqui x ao quadrado, 8f ao quadrado. Aí agora tu vai fazer o seguinte, vai tirar a raiz de todo mundo, ó. Então faz o seguinte, galera, ó, faz isso aqui, ó, que vai ficar raiz quadrada. Olha o que eu vou fazer, vou fazer isso aqui, ó, raiz quadrada de 2 vezes 4 vezes f ao quadrado. Aí você deve lembrar da matemática que o produto da raiz, né? O produto da raiz é a raiz do produto. Então assim, a raiz do produto, tá vendo aqui a raiz do produto? Eu posso substituir isso aqui por isso, ó. Ficaria
a raiz de 2, separado. A raiz de 4, que vale 2, certo? E a raiz de f ao quadrado, que vale f. Então pronto, olha só como foi que ficou aí, organizando isso aqui, ó. Aqui vai ficar 2 vezes f multiplicado pela raiz de 2. E essa alternativa aqui, 2f raiz de 2, é a letra A. Essa questão é um pouco mais confusa, não é? Não, é simples, cara. É só tu entender que as forças estão perpendiculares e aplicar Pitágoras. Beleza? Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui. Inclusive, vou colocar aqui nessa aula também, porque pode ser que a galera... eu adquiri o seu curso aqui, mas eu fiquei em dúvida nessa questão. Vou colocar aqui, ó, 995, né? Tem que colocar o 9 antes. 16, 01, 51. Isso aqui é o DDD da capital, DDD Teresina, tá? Então, mande uma mensagem caso você tenha dúvidas, alguma dificuldade nessas questões. Vamos fazer mais um aí. Essa aqui, pessoal, olha só. Vamos voltar lá para o nosso gabarito. Isso aqui eu posso considerar como um binário e uma representação gráfica ao mesmo tempo. Vamos lá. Cara, voltando aqui. Através de uma corda, só um minutinho. Vamos lá. Através de uma corda, aplica-se uma força F de 100 newtons em um gancho engastado em uma parede rígida, não sei, engatado, não sei, acho que é isso mesmo, conforme a figura. Sendo seno de alfa 0,6 e cosseno de alfa 0,8, a componente horizontal da força vale quanto? Pode ser que no problema, na prova não cobre isso, né? Porque senão é bem claro, né? Quando ele fala... aqui, deixa eu puxar aqui, gente, ó. Esse aqui é um ângulo, tá? E aqui é um ângulo alfa. Viu? Acho que ficou aí apagado. Essa força F puxa o gancho nessa direção diagonal e ela tem duas componentes. Perceba, pessoal, não vacile uma questão semelhante a essa. Tu tem aqui uma componente horizontal, certo? Seria o tanto que ela é aplicada aqui na horizontal. E temos aqui uma componente vertical. É o tanto que ela é aplicada aqui na vertical. Posso chamar isso aqui de Fy, seria a força F, representação gráfica, na direção Y. E essa aqui é Fx, representação gráfica, na direção X, beleza? Cara, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar a componente horizontal, é isso que ele quer saber. Aí a gente vai ter que lembrar das relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Por exemplo, se eu pegar o seno de A, eu lembro que o seno de A, seno de alfa, na verdade aqui, ó, seria o cateto oposto Fy sobre a hipotenusa que é F. Então, se eu souber o seno de A, no problema de alfa, né, e eu souber F, eu consigo calcular Fy. Só que o seno não me ajuda, porque eu não quero saber Fy, que seria vertical. Eu quero saber o Fx. Então eu vou calcular cosseno, né, Wendel? Cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, ó. Cosseno desse ângulo aqui é o cateto adjacente, que é isso aqui, ó. Fx sobre a hipotenusa F, cara. Beleza? Isolando aqui o Fx, a gente vai ter F, fazendo produto meu pelos extremos, vezes cosseno de alfa. Wendel, o Fx, que é a componente horizontal que ele quer encontrar aí, vai ser o valor da força F, que é 100 newtons, vezes o cosseno de alfa, que é 0,8. Então, 0,8 vezes 100, galera, Fx vai dar 80 newtons. Beleza? Então, assim, não é uma questão difícil. É só você lembrar que quando tu tem um gráfico, né, uma força aplicada obliquamente, ou seja, na diagonal, tu tem duas componentes. Fx, que é a componente horizontal, e Fy, que é a componente vertical. Isso aqui a gente vai ver também lá em lançamento oblíquo, né? Porque aqui a gente vai falar um pouco de lançamento oblíquo também, beleza? Então aqui seria a alternativa correta, letra E. Questão 5, fechado. Questão 6, galera. Duas forças
coplanares, pertencem ao mesmo plano, têm intensidades iguais a 6 e 8, respectivamente. Determine a máxima e a mínima intensidade possível para a força resultante, sabendo que o ângulo entre elas é variável, dizendo em cada caso qual é o ângulo entre as forças. Pessoal, simples. A máxima, lembra, é quando a gente colocar aqui uma partícula, né? Ponto. Quando a gente fala da máxima, a gente tem aqui uma força de 8 newtons e uma força de 6 newtons, mesma direção e mesmo sentido. Ângulo entre elas, ângulo zero, né, gente? Porque mesma direção e sentido não tem ângulo. Então analise aí, força máxima seria 6 e 8 somadas, vai dar o quê? 14 newtons, não é isso? 14 newtons. Então aqui seria a força máxima. E eu já havia explicado, né, gente? A força mínima seria quando uma vai para a direita, para uma direção, óbvio, né? Coplanares, Wendel, o que significa coplanares? O mesmo plano, elas não fogem do plano do quadro aqui, da tela, viu? Beleza? Então aqui, ó. 6 newtons. Então vai ficar 8 menos 6, força mínima igual a 2 newtons. Então o mínimo 2 e o máximo 6. Isso aqui não tem alternativa para marcar, é só para a gente desenvolver nosso raciocínio. Ok. Wendel, e se elas estivessem perpendiculares entre si? Galera, faz a mesma ideia lá. Ó. Se tivesse, né? Que já respondemos o problema, mas poderíamos ter uma situação assim, ó. Aqui 8 newtons, aqui 6 newtons. O que a gente vai fazer? Calcular a força resultante, né? Seria aqui, ó, nessa direção, lembra? Nessa direção aqui. Esse aqui seria o nosso vetor resultante, perpendicular. Aqui forma 90 graus. Então aqui temos dois catetos, cateto oposto, cateto adjacente. Mas não interessa, eu quero saber o valor da hipotenusa, força resultante. Quanto é que vai ser ela? Eu jogo aqui no teorema de Pitágoras. Ó. Força resultante ao quadrado seria igual a 6 ao quadrado, mais 8 que ao quadrado. Gente, 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Temos aqui a força resultante. Seria igual a raiz quadrada de 100. Beleza? Então, raiz quadrada de 100. Força resultante, 10 newtons. Então, esse seria, para você ter uma ideia, o valor intermediário entre 2 e 14. O intermediário que eu falo está entre 2 e 14. Então, nunca vai ser maior do que 14 e nunca vai ser menor do que 2. Show de bola? Então, estamos quase que finalizando aí, gente, ó. Temos duas questõezinhas. Então, falamos bastante aí do nosso primeiro tópico. Então, anote, né, as informações que eu passei aqui, porque aí você vai se diferenciar de vários outros estudantes. Só para fechar, olha só. 7, 8. Vamos lá. Temos aqui 4 forças em um ponto só. Sobre uma partícula agem 4 forças representadas na figura a seguir. Qual a intensidade da força resultante sobre a partícula? 12 newtons para a direita, 4 newtons para a esquerda, 8 newtons para cima, 2 newtons para baixo. Vamos trabalhar aqui, gente. Vamos pegar aqui a mesma figura e vamos ver. Olha só, gente. O que você vai fazer? Você vai calcular, vai transformar essas 4 forças em uma apenas, que é a resultante, né? Aqui eu tenho 4 para a esquerda, 12 para a direita. Lembra que a gente subtrai 4 com 12, negativo, né? 12 menos 4 vai dar 8 e a resultante vai aparecer para essa região aqui, ó. Wendel, por que vai ficar para essa região? Porque ela vai ser o vetor maior, então vai ser 12 menos 4, 12 ganha. Imagine você empurrando com uma força de 2 newtons para a direita e alguém empurrando com uma força de 4 newtons para a esquerda. Óbvio que você vai ganhar aí no movimento. Da mesma forma acontece aqui, gente, na vertical, 8 para baixo, 8 para cima, 2 para baixo. Quem ganha é quem está para cima, que é maior, que vai dar 8 menos 2, 6 newtons. E essa aqui, gente, é a mesma situação da questão anterior, né? Que eu fiz aí, já dando spoiler dessa outra questão. Tu vai ter que uma força resultante nessa direção aqui, ó, perpendicular, faz um ângulo aqui de 90 graus, teorema de Pitágoras. A força resultante, né? Força resultante, como a gente calculou anteriormente, você vai calcular aí, mas você já sabe que vai dar 10 newtons. Beleza? Coloque a setinha em cima para representar que é o vetor e o módulo do vetor. Diagonal, direita ascendente.
10 newtons. Então aqui sairia, gente, o vetor resultante, ó, mais ou menos por aqui. Beleza? Olha só que questão massa, porque aí no problema ele pode até colocar a representação de seta. É correto que a força resultante tem direção tal. Então, muito bacana. E para finalizar, gente, é a mesma situação aqui. Muito cuidado, gente, que essa situação é a mesma. Todas as grandezas estão perpendiculares entre si. A diferença é que tá uma situação assim, um pouco estranha, né? Tá. Então vamos lá. Vamos pegar as forças que estão na mesma direção. F1 e F4 estão na mesma direção e sentidos opostos. Então eu vou pegar aqui F1 que é 50. Aqui eu vou colocar aqui, ó, 50. E F4 é 30. Beleza? O F2 é 50 também, ó. 50. E o F3 é 30. Então vai ficar assim, galera, ó. 50 menos 30 nessa direção vai ficar 20 para lá. 20 para lá. 20 para lá. Aqui tem 50 menos 30 nessa direção, também vai ficar perpendicularmente aqui, ó, 20 para cá. Vamos continuar formando aqui. Percebe que essas forças aqui formam 90 graus, certo? Se eu quiser calcular a resultante, eu fecho aqui, ó, polígono, polígono. Na verdade é o paralelogramo, né? Paralelogramo, regra do paralelogramo. Então aqui vai sair a resultante, ó. Sai do encontro das retas paralelas, beleza? A origem dos dois até o encontro das retas paralelas. Então vamos fazer aí como é que vai ser o vetor resultante. A gente vai ficar aqui, ó. Vou chamar aqui de força resultante, né? FR. Então vai ficar força resultante ao quadrado seria igual a 20 ao quadrado, não é isso? Mais 20 ao quadrado. Então aqui vai dar força resultante ao quadrado, vai dar 400 mais 400. Olha como vai ficar legal aqui, gente. Porque 400 mais 400 eu posso dizer o seguinte: a força resultante ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 400. Por quê? Porque eu sei a raiz quadrada de 400, né? Então vai ficar muito legal aqui, ó. Força resultante, raiz quadrada de 400 é 20. E a raiz de 2 é indefinida, né? Então, quer dizer, não é exata, é isso que eu queria dizer. Aqui eu vou colocar o valor Newton. Então tá aí, 20 raiz de 2, questão resolvida. E aí eu espero que vocês tenham tido um bom proveito. Essa é uma aula que não é comum, né, ser cobrado, mas alguns temas aí você analisou. Principalmente forças na mesma direção e mesmo sentido, forças na mesma direção em sentidos contrários, forças concorrentes, essas questões que a gente fez agora, e essa questão de binários, justamente essa questão de equilíbrio, que a gente vai também ver um pouco lá na mecânica, tá? Beleza? Na mecânica, na parte de leis de Newton e aplicações das leis de Newton. Beleza, gente? Então, um abraço e espero você na aula de número 2. Seja muito bem-vindo ao curso de Física CBM Alagoas. Wendel, e vamos aí gabaritar física nessa prova. Tamo junto!